Muito bem, vamos dar continuidade à nossa aula. Estávamos falando sobre a tonalidade da voz e agora nós vamos falar sobre o vocabulário. O vocabulário do pastor não deve ser recheado de gírias e palavras obscenas. Durante a pregação devemos ter cuidado para não usar palavras pesadas ou então palavras incompreensíveis aos ouvintes. O vocabulário é muito importante, deve ser de acordo com o auditório. Porém, é sempre preferível usar um vocabulário simples para ser compreendido. O tipo de conversação, a palavra de Deus condena a conversação torpe e vã, né? Conversas fúteis, anedotas e piadas constituem perda de tempo e pervertem os ouvintes. Então, nós devemos saber que nós devemos zelar pelo aquilo que sai da nossa boca. Porque quando a gente fala uma palavra, Deus tem grande zelo pelo que sai da nossa boca. Os nossos gestos, a fala também envolve os gestos, e o pastor deve ter cuidado para não ser exagerado nos seus gestos ao falar. Gesticular exageradamente chama muita atenção das pessoas e normalmente se transfere para o púlpito na hora de pregar. Então, nada justifique que o ministro de Deus venha fazer gestos obscenos, mesmo em hora de ira. Os compromissos. O pastor tem um compromisso inalienável com a verdade. A Bíblia recomenda que o servo de Deus seja de uma só palavra. Sim, sim, não, não, né? Os compromissos, seja compromissado, zeloso, né? Dívidas são compromissos. Então, é preciso saber que em todos os compromissos nós devemos zelar por cada compromisso da nossa vida. O amor e respeito devido ao colega, em virtude do conhecimento da palavra de Deus que possui os ministros e da necessidade de entrosamento nas conversações, da necessidade de entrosamento nas convenções ou ministérios, na dependência mútua, devem eles ter mais cuidado no relacionamento interpessoal, para que se evite o desgaste da imagem do pastor diante do rebanho. O amor e o respeito entre os pastores deve ser o primeiro exemplo a ser recebido pelo rebanho do Senhor. Infelizmente, nem sempre isso acontece. O amor entre os ministros deve se expressar na ajuda mútua, no desejo espontâneo e sincero de ver o progresso de seu colega de ministério. Amar nosso companheiro é um mandamento do Senhor. Agora vamos ver alguns princípios que fazem falta. Tendo em vista sua posição social, o pastor deve estar preparado para todas as situações, a fim de não dar nem sofrer constrangimentos. Por isso é recomendável que o pastor tome algumas lições, como professor ou em livros sobre regras de boas maneiras, tais como as formas e normas de cumprimento. É interessante, vou só dar uma ressalva aqui. Quando a gente vai falar assim, o cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor, é cumprir. Vem da palavra cumprir. Quando você fala comprimento, vem da palavra de distanciamento, de posição. Agora, de cumprimentar, vem de cumprir, tá? Então, é só para a gente está aqui num momento de aprendizagem. Então, a forma de normas de cumprimento, de cumprimentar as pessoas. As formas de apresentação, a arte de conversar, evitar vícios e cacoetes. Cacoetes é manias, repetição de palavras. Às vezes fala assim, fala uma palavra e já vem com aquele de novo. É muito repetição, então se chama cacoetes, manias. É preciso, às vezes, uma disciplina, um treinamento para parar de fazer essas cacoetes, essas manias. O bom procedimento à mesa, o uso de talheres, modo de sentar em almoços, jantares e banquetes. Nós vamos ver que em muitas outras regras de etiqueta social, o ministro não somente faz casamentos, mas também participa de recepções, onde frequentemente estão autoridades e pessoas da sociedade. Então, é preciso haver todo um zelo, cuidado, o ministro falar, às vezes, com a boca cheia, mastigar, fazendo barulho, pegar talheres de modo errado. Então, estamos vendo aqui um pouco de etiqueta. Aqui nós vamos deixar aqui, já passar para outro, o pastor como líder.
O pastor, como líder, o trabalho de um líder determina os objetivos. Os alvos estabelecidos são mensuráveis, a tal ponto de que não há dúvida sobre quando e se deve atingir o quê. Planeja as atividades. Um bom líder é aquele que planeja. Ele planeja as atividades para atingir os seus objetivos, né? Para atingir as suas necessidades, realizar as atividades específicas de cada dia. Planejamento em tudo na vida é essencial. Estabelece prioridades, o que, por quê, onde, quando, quem, como, e a partir disso estabelece o que é mais importante, né? Isso é muito extraordinário. Estabelece responsabilidades. O líder não é o centralizador, pelo contrário, ele coordena as atividades por sábia delegação, ele delega responsabilidades. Um líder que age com sabedoria é aquele que delega, ele não é centralizador. Tem muitas pessoas que querem fazer tudo, ele quer fazer tudo, ele não é assim. Moisés, um certo dia, estava nessa situação. Aí seu sogro Jetro chegou, aconselhou ele, falou assim: desse jeito você não dá conta, desse jeito você não vai longe. Aconselhou ele e arrumou aqueles anciãos e ajudaram ele a resolver as causas do povo. Então, um líder sábio é aquele que não é centralizador, mas ele delega responsabilidades. Estabelece canais de comunicação, desenvolve a cooperação, cooperar uns com os outros. Cria condição de trabalho em grupo, estimulando a criatividade de seus componentes. Decide, toma decisões oportunas e sábias. Não joga para frente, mas ele decide e as pessoas ficam felizes ali ao ver ele tomar sábias decisões. Repreende na hora certa os comportamentos inadequados com sinceridade, dizendo o que a pessoa fez de errado, incentivando-a. Mas também é aquele que elogia, né? É aquele que elogia o comportamento, dizendo que a pessoa fez certo, encorajando-a. Então, a ética cristã é aplicada à liderança e tem como propósito o método, a motivação, a percepção escatológica, as prioridades, o relacionamento. As relações pessoais do pastor exigem integridade e lisura, pelas quais se estabelece o princípio de autoridade pastoral. Sobre o seu comportamento, perigos na liderança, né? A autoconfiança. Nunca podemos ter isso, autoconfiar em nós mesmos. É uma tendência natural quando as coisas vão bem, confiar em nossas habilidades, experiências, sabedoria, ao invés de depender de Deus. Temos sempre que ser dependentes de Deus. A autoconfiança muitas vezes tem levado pessoas, às vezes, para o lado negativo, né, da vida cristã. Não devemos esquecer que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. É Ele, é para Ele, é tudo dele, é o nome dele que será glorificado através das nossas vidas. Fala também dos perigos da liderança, a negligência. O pastor, como líder de uma grande obra, pode envolver-se tanto com muitas atividades a ponto de negligenciar o maior bem, a fonte de sua própria força e motivação, a adoração. Tem muita gente, às vezes, fazendo serviço para Deus e não estão adorando a Deus, porque estão com a força de motivação errada. É na adoração que o pastor repassa para o Senhor seus conflitos interiores, suas frustrações e temores, suas angústias. É na adoração que o pastor recebe novas forças e motivações. Outro perigo da liderança é não ouvir. Risco muito sutil que ameaça os líderes cristãos experientes é a incapacidade de saber ouvir colegas mais jovens. Todos os obreiros que estão ao redor do pastor merecem ser ouvidos com atenção e ter oportunidade de contribuir para a obra do Senhor de forma participativa. Então, a liderança eficaz, ela não recorre o risco de não saber ouvir, mas ele sempre ouve as pessoas que estão ao seu redor. Perder a verdadeira motivação e o gozo de servir é outro perigo. O papel mais elevado da liderança cristã é o de servo dos servos. Dois aspectos não podem ser deixados para trás: o amor que motiva, que leva o servo de Deus a servir sem interesse próprio, mas para a glória de Deus, e o gozo desse serviço.
A alegria do Senhor é a vossa força. Fazer tudo com alegria, não gemendo, não por imposição, mas com alegria, com voluntariedade. Isso faz parte da nossa vida de adoração e de serviço na liderança cristã. Existe o preço da liderança. O Senhor Jesus definiu claramente o preço a ser pago por quem aceita seu convite para liderar. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Nós vamos ver também que a liderança legítima exige um preço a ser pago pelo líder, que se apresenta de muitas formas. Analisaremos alguns desses aspectos, porém o leitor poderá descobrir muitos outros. A crítica. Dependendo da forma como é feita, a crítica desestimula, aflige e pode provocar sérios problemas para o líder. Só aqueles que estão emocional e espiritualmente preparados suportam e até transformam a crítica num bem. Então isso é muito difícil, é preciso tomar todo cuidado ao fazer uma crítica. A meditação. O líder precisa ter tempo de se dedicar à meditação e ao pensamento criativo. Líderes muito ocupados que não têm tempo para refletir, avaliar seu trabalho, planejar suas atividades, geralmente entram na rotina ou em crise. O exemplo maior está no Senhor Jesus, que separava tempo para estar a sós com Deus. É preciso saber ter um momento de solitude, momento de estar a sós com Deus. Todo líder, ele precisa ter esse momento. Ao tomar decisões difíceis, um outro preço a ser pago pelo pastor como líder está na hora de tomar decisões. As tentações. Mais uma vez temos que falar sobre tentações. Nesses casos, elas constituem um preço a ser pago pelo pastor. Rejeitá-las, manter-se vigilante para não se deixar dominar nem sempre é fácil. É um preço a ser pago. Entre as tentações que mais atacam o pastor como líder está o abuso do poder, o orgulho, a inveja e a competição. É muito perigoso, é preciso saber que no reino de Deus não existe competição espiritual. No reino de Deus é cada um fazendo o seu melhor para louvor e glória do nome do Senhor, e o nome do Senhor vai sendo glorificado através das nossas vidas. Vamos desenvolver o nosso potencial, aquilo que Deus nos deu. Deus quer que você desenvolva todo o potencial que Ele lhe deu, na proporção em que deixar de utilizar todo o seu potencial, nessa medida está falhando para com Deus, na proporção em que estiver desenvolvendo todo o seu potencial. Nessa medida estará servindo a Deus. Então, vamos usar o nosso potencial que Deus nos deu para louvor e glória do seu nome. Um chamado à liderança. Crise na liderança. Aí existe as crises, existe a chamada de líderes, é necessário porque estamos experimentando uma crise de liderança em nosso mundo. Causas da crise. A explosão populacional é alarmante e real e constitui uma das causas de crise de liderança. Outra é que muitos dos que se acham em posição de liderança abdicam de sua responsabilidade. Há hoje uma crise de liderança na família. O divórcio, com a sua crescente ameaça, é frequentemente o último ato de abdicação da liderança na família. O que é liderança? Nicholas Murray disse que há 3 tipos de pessoas no mundo: as que não sabem o que está acontecendo, as que observam o que está acontecendo, as que fazem com que as coisas aconteçam. Liderança é a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. Liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo, no sentido de levá-lo a atingir metas de permanente benefício que atendam às necessidades reais do grupo. Existe também o quê? O esforço. Uma pessoa não nasce líder, torna-se líder. Então é preciso ele ser uma pessoa esforçada, exercitando, treinando, Conscientemente indica uma dedicação total da parte do líder à sua tarefa de liderar. A liderança espiritual leva o selo de uma inigualável superioridade em qualquer parte do mundo. Então, em momentos de revés dolorosos, ela fornece força e sabedoria. Nas horas de grandes vitórias, manifesta gratidão e humildade.
Influência pessoal. Essa influência não é forçada sobre os outros. A força do verdadeiro líder deriva da profunda confiança que seus seguidores depositam nele. Vem também o grupo, as metas, a permanência, né? Nós vamos ver que a permanência tem a ver com o fato de que a visão de um líder deve focalizar mudanças que permaneçam, durem e resistam pelo tempo e pela eternidade. Necessidades reais dos outros. Um bom líder deve ter essa compreensão. Para exercer esses tipos de liderança é preciso previsão, sabedoria, determinação e conhecimento da vontade de Deus. A liderança e mudança. A história está cheia de exemplos de grupos que quiseram algo que não atendia à sua real necessidade. Nós vamos ver que a liderança e a mudança. Por que os maus lideram? Por que os maus líderes aparecem? Por quê? Liderança do espinheiro. Nós vamos ver que lá a palavra de Deus registra: a mudança ocorrerá, haja ou não uma liderança atuante. Contudo, é preciso sabermos que sem uma liderança positiva, a mudança tenderá a ser mais de deteriorização e destruição do que o aprimoramento. A crise de liderança ocorre, portanto, porque a mudança constante não espera que um líder apareça. Tudo muda, não existe ser vivo que não mude ou não se mova. A mudança constante é a essência de toda a existência. É interessante se relacionar com uma pessoa que age com vontade de reagir e que usa o passado apenas para obter uma melhor compreensão do presente e orientação para planejar o futuro. Essa frase muito bonita está na página 83, né? Nós vamos ver que a atual crise mundial requer milhões de líderes agora. E a necessidade cresce a cada dia. E nós podemos dar nossa colaboração aí, mas teremos que enfrentar com coragem os perigos, agarrar as oportunidades e pagar o preço. Martin Luther King foi um pastor norte-americano que ele lutou pela libertação negra dos Estados Unidos, morreu no ano de 68. Ele disse assim: o que mais me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então é preciso saber que nós precisamos de ter a boa liderança, é preciso saber dos momentos de crise, de adversidades, mas se colocar na posição com zelo, com motivação, com entusiasmo e dar sua palavra também, né? O líder nasce feito ou é feito? A palavra certa não é eu sou líder. A palavra certa é eu estou líder, eu estou liderando a mocidade, estou liderando a CIB, estou liderando o ciclo de oração. Quando falei eu sou, estou falando da essência. Então, eu estou líder, vai ser por um determinado tempo. Hoje eu estou líder, amanhã eu já posso estar em outro departamento, né? O líder, alguns especialistas na técnica de liderança defendem que o líder nasce feito. Outros, no entanto, acreditam que todos nós temos potencial de liderança. Basta desenvolver. Então, é preciso haver um desenvolvimento, um treinamento, né? Há alguns líderes que são melhores que outros. Deus pode dar dons especiais a alguns, mas esses dons jamais virão à tona se eles não fizerem algum esforço para desenvolvê-los e exercitá-los. Nós sabemos que tipo de liderança o mundo precisa? Nosso mundo está